E aí, rapaziada, muito bom dia, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal MVMHMA, Minha Vida, Minha História, Meu Amor, talvez ao vídeo que concorre a ser o menor vídeo do canal. Eu acho que vai ser, se bem que no outro eu falei que não ia demorar nem 10 minutos e durou, então vamos lá. Não gravei o vídeo do pós-jogo entre Corinthians e Santa Fé, cheguei cansado do estádio, no outro dia trabalhei pra caramba, perdi um pouco o time, aí achei que nem valia mais fazer o pós-jogo. Vitória tranquila do Corinthians. E domingo, sábado à noite, hoje é segunda, tô perdido por causa do feriado. Corinthians 0, Vitória 0 lá no Barradão. Vamos falar um pouco sobre esse jogo e realmente vai ser literalmente um pouco. Um pouco, porque tem pouco a falar, pouco foi jogado, pouco foi criado, pouco foi competido. É um jogo que eu acho que tem pouca coisa mesmo a nós acrescentarmos. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar, é, olhando o copo meio cheio e querendo fazer uma vista grossa muito grande, é mais um jogo que o Corinthians passa sem sofrer gol. O Corinthians não é vazado mais uma vez, são 4 jogos do Diniz, 2 empates e 2 vitórias, 0 gols sofridos, 4 gols marcados, 2 0x0, 2 2x0. Eu acho que isso é preocupante pelo lado do brasileiro. A gente não pode manter essa média de pontuação que a gente vem fazendo. A gente precisa pontuar mais, a gente precisa ganhar mais jogos, seja de times lá de baixo, seja de times lá de cima, seja dentro ou fora de casa. O Corinthians tem que competir mais em Campeonato Brasileiro. Especificamente desse jogo, falando desse jogo, um jogo onde eu acho que o Diniz demorou pra entender o que estava acontecendo ou deixando de acontecer. Acho que é mais um jogo onde o Bidon tem se mostrado ineficiente. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o Bidon ele mostra uma falta de variação de jogadas muito grande. Eu espero e esperava, enfim, que o Diniz mudasse isso. Eu tomara que o Diniz mude isso, porque ele tem um olhar especial pra base, pra molecada. E eu acho que um dos pontos fracos do Bidon, acho que é quase que uma unanimidade. Todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu converso, todo mundo que fala sobre Corinthians, todo mundo que vai pro jogo junto. Pô, o Bidon só toca pra trás. Ele tem alguns momentos de criatividade e de extra classe, como a gente sempre fala, mas em 90% das vezes, 95% das vezes, ele tá pegando a bola e voltando pra trás, ou tocando de lado, ou é no lateral, ou é no zagueiro. Dificilmente ele dá um passe de quebrar linha e ele tem potencial pra isso. Então foi um jogo onde o Bidon muito apagado, ele sentiu depois que ele tomou aquela pisada. Entrou o Matheus Pereira no lugar dele, que pra mim já é o extremo oposto. O Matheus Pereira é um cara mais de físico, não é um cara que pensa fora da caixa, mas é um cara muito vertical. O Matheus Pereira é sempre passe pra frente, é sempre passe pra tentar quebrar linha, errando ou acertando. E eu vejo que o Diniz tá querendo tirar isso do Ranielli também. O Ranielli tentando dar umas invertidas, o Ranielli tentando jogar com a cabeça erguida. Acho que isso é muito positivo. O Alan também é um jogador que, com tudo, né, com as ressalvas que eu tenho, que eu criei a respeito do Alan, é um jogador que olha muito pra frente, é um jogador que tenta muito, ele dá passe pra frente sempre, os passes são muito verticais, e eu sinceramente gosto desse tipo de jogador, mas eu acho que não tem muito a acrescentar, é um meio de campo que inexistiu nesse jogo, o Garro muito abaixo, o Yuri Alberto muito abaixo. No final do jogo, acho que Caio César conseguiu movimentar um pouco aquele ataque. Lingard, eu não sei por que o Diniz dá tão pouco tempo pro Lingard, eu não sei se ele tá sem ritmo nenhum. O Lingard tem entrado só os 40 minutos, 38 minutos de todos os jogos, só entra no final do segundo tempo, então eu não entendo, sendo que no jogo contra o Fluminense, há 3, 4 jogos, há 5 jogos pra ser mais preciso, porque ainda era com o Dorival, o Lingard entrou e jogou o segundo tempo inteiro, então ritmo ele tem físico pra jogar um tempo inteiro, eu não entendo por que ele não é colocado mais à prova. Então o Caio César foi um jogador que tentou muito, o Kaique é um jogador que tenta bastante também, faz uma fumaça, mas acho que é muito pouco porque o Corinthians precisa. Agora a gente tem um jogo da Copa do Brasil contra o Barra, de Santa Catarina, se eu não me engano é um time de Balneário Camboriú. É um jogo que não dá pra levar nem ao céu, quer dizer, não dá pra levar ao céu, mas pode te levar ao inferno, né? O Corinthians se ganhar do Barra, nada além de obrigação. Se perder ou empatar com o Barra, catástrofe. Então, assim, o Corinthians tem que fazer um jogo seguro. Acho que o Corinthians tem sofrido menos defensivamente. E é contraintuitivo, né? Porque a gente imaginou que quando o Diniz chegasse ia ser justamente o contrário. A gente ia sofrer bastante defensivamente. Não é o que tem se mostrado. O Gabriel Paulista tem feito atuações razoáveis, atuações medianas. Gustavo Henrique sempre muito preciso. No jogo da Libertadores ele decidiu o jogo com um gol e uma assistência. Os dois laterais seguem o padrão que eles vinham seguindo. Espero uma evolução do Mateuzinho, principalmente psicológica.
O Hugo defendeu a única bola que veio no gol das duas equipes, mas é isso, gente. Não dá pra falar, não dá pra tentar criar assunto dentro de um tema, dentro de um jogo que teve uma finalização no gol aos 40 do segundo tempo e foi do Vitória ainda, nem foi nossa. Então assim, não tivemos passe, não tivemos assistência, não tivemos achada, não tivemos profundidade, não tivemos triangulações, não tivemos ultrapassagens, a gente não teve nada. Foi um jogo que não aconteceu praticamente. O Corinthians foi até a Bahia pra trotar. Então, acho que o Vitória ofereceu pouca resistência no final do jogo, porque o Vitória é isso aí, a zaga dos caras é o Lucas Cândido e o Kaká, são dois jogadores que foram meio que espirrados dos seus times, do Bragantino e do Corinthians. Acho que se o Corinthians tivesse forçado um pouco mais, acho que se as trocas tivessem acontecido um pouco antes, não a troca do Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira entra no começo do segundo tempo, mas que o Bidon sentiu. Eu acho que o Diniz tá demorando. A minha única crítica, digamos assim, até agora ao Diniz é que ele tá demorando um pouco pra mexer. Eu não sei se é porque todos os jogos ele não havia sofrido gol, então ele não precisava mudar um cenário necessariamente. E aí ele tentou ser mais cauteloso, melhor o empate do que uma derrota no começo de trabalho. Acho que ele tem o direito de pensar assim, mas a sensação que eu tenho é que os jogos que empatamos eram ganháveis, exceto o do Palmeiras entra numa categoria muito isolada, né? 2 jogadores a menos e ainda assim a gente teve a chance do jogo, enfim, beleza. Mas esse jogo do Vitória eu acho que era ganhável. Eu acho que se o Caio César. Eu falei Caio Jorge antes? Não, acho que eu falei Caio César, né? Se o Caio César tivesse entrado antes com a fumaça que ele consegue fazer e a mobilidade que ele consegue dar ali no ataque e tal, eu acho que a gente conseguiria ter criado um pouco mais, pelo menos pra ganhar o fraco Vitória, tá? Então, eu sei que nós não estamos em posições semelhantes atualmente, mas o Corinthians tende a brigar mais coisas do que o Vitória nesse ano. E enfim, é isso, rapaziada. Não dá pra esticar muito chiclete, não. Tamo junto, vídeo de 7 minutos aí. Deixa seu like se você ficou até aqui. Se você viu esse jogo horroroso, tenebroso. Senti que eu perdi 2 horas do meu sábado. Mas enfim, tamo junto. É nóis. Vamos pro próximo jogo. E vai ter pós-jogo, prometo. Fechou? Abraço. Fui.